Vargas, centroavante chileno, 35 anos de idade, que está de saída do Atlético Mineiro. Não deve continuar para o ano que vem. E vi alguns torcedores se questionando em relação a esse nome. Tá? O Goiás, que segundo informações do Periquito Brisado, está interessado e tem conversas para contratar, a prioridade é um centroavante sul-americano. Né? O Goiás está atento nesse mercado local. Para o ano que vem, uma opção que está ficando livre. O Eduardo Vargas não é barato. Tá? O salário dele no Atlético Mineiro, vou até confirmar aqui certinho para vocês, para mim não falar bobeira. Vamos lá, o salário dele é de 680 mil reais mensais. Mas ele aceita uma redução salarial, ou pelo menos aceitava, né, até meados de outubro, onde se especulava a possibilidade de continuidade dele no clube. Uma redução salarial, por exemplo, uma faixa de 350, 400 mil reais para o ano que vem. Até o presente momento não há uma definição sobre o seu futuro, fica livre no mercado e é uma opção para os clubes aqui no Brasil. Eu evitaria no Goiás muitos jogadores nessa faixa de idade, 35, 37, acho que o Goiás tem que ter no máximo 2, 3 jogadores estourando nessa idade acima dos 33 anos. Poderia abrir uma exceção para o Eduardo Vargas, ainda assim eu acho um nome muito caro. Tá? Sendo bem sincero aqui com vocês, acho que é um nome muito arriscado, por exemplo, do Goiás, fazer uma contratação, pagar em uma faixa de uns 300 mil reais, o que seria ainda muito barato para o Eduardo Vargas, e ele ter uma contusão mais grave. Tá? Acho que isso acaba sendo, sim, uma pulga atrás da orelha. Não tem esse histórico de lesões. Nessa temporada foram 50 jogos no total, somando o Atlético Mineiro e a seleção chilena, 14 gols marcados e 4 assistências. Na Série A, mesmo sendo um reserva, ele marcou 8 gols em 23 jogos, foi titular em só 8 partidas e ainda assim marcou 23 gols. Foi titular em 8 partidas e ainda assim marcou 8 gols. Ele que está no Atlético Mineiro desde 2020, acho que a melhor temporada dele foi em 2021, onde o Atlético Mineiro foi campeão. Inclusive lá em 2020 também já tinha jogado contra o Goiás, sempre foi um centroavante bastante perigoso. Ex-futebol espanhol, jogou pelo Valência, Napoli, Hoffenheim também na Alemanha, um jogador bastante querido lá no Chile também. Não duvidaria, por exemplo, um retorno dele para a Universidade de Chile. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Eduardo Vargas em território brasileiro. Bora começar o nosso vídeo de hoje para atualizar a situação envolvendo o lateral esquerdo Hugo. Não é aquele ex-Goiás, não, é o Hugo do Botafogo, atleta de 23 anos de idade, que está assim no radar do Goiás para o ano que vem. Segundo atualizações do André Rodrigues, o Hugo, que foi procurado há mais ou menos um mês atrás, né, acho que quase isso, 3 semanas mais ou menos atrás, ainda tem conversas com o Goiás. A diretoria não desistiu desta contratação. O Botafogo que tem 3 laterais esquerdos excelentes, né? Tanto o Marçal quanto o Alex Telles, e ainda tem o Cuiabano e o Hugo. Né? São uma posição tão escassa como é a lateral esquerda aqui no Brasil. O Botafogo está, assim, extremamente bem servido e o Hugo acaba sobrando dentro dessa história. O contrato dele lá no Botafogo vai até dezembro de 2026 e o Goiás negocia ainda com o Fogão um empréstimo para o ano que vem. Então, bom saber dessa informação também. O Goiás segue atento envolvendo a situação do Hugo. Acho que para uma Série B, com toda certeza, seria um jogador muito importante. Tá? Um jogador de nível técnico de Série A para uma segunda divisão. Ele que já foi campeão da Série B lá pelo Botafogo na temporada de 2021. Na Série A desse ano, a nota média até interessante, de 6,75, segundo o site SofaScore. Em 9 jogos ele foi titular em 4 deles pelo Botafogo. Ele até começa a temporada como titular, mas aí acaba chegando outros reforços, como principalmente o Alex Telles, campeão da Libertadores. O próprio Hugo, né, em 11 jogos na Libertadores, ele foi titular em 9 deles. Então, mas de fato, nesta reta final que ele acaba perdendo espaço. Você pode observar aqui, ó, segundo o site O Gol, o buracão que fica, né, de partidas onde ele vai para o banco de reservas e não atua. Foi diferente lá do começo da temporada, onde ele jogou bem pelo Botafogo. É até um jogador querido pela torcida, mas com tantas opções, o Hugo deve ser negociado para o ano que vem. O Goiás pode ser, sim, um dos destinos, tá bom? Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero falar também sobre a situação do Rafael Gava, que acabou preocupando os torcedores do Goiás nos últimos dias. O Goiás procurou o Rafael Gava, já tem alguns dias também, né? Segundo o André Rodrigues, hoje a situação do Rafael Gava é a seguinte: o Goiás quer renovar, o jogador também tem um interesse de ficar no clube, o contrato dele que se encerra ao final do Campeonato Goiano, só que a negociação ainda não avançou, não está, por exemplo, em um estágio avançado, não é só assinar e esperar o Rafael Gava voltar de férias
para assinar um novo contrato, não. Não é este cenário, tá? Tem conversas, o Goiás, neste momento, pelo que eu apurei, está otimista para fechar com o Rafael Galo, mas não é um negócio sacramentado. Eu, sendo diretor do Goiás, ajeitaria o mais rápido, adiantaria o mais rápido possível esta renovação para não deixar para o começo, porque aí começa o Campeonato Goiano, o Rafael Galo, nesse momento, ele já pode assinar um pré-contrato. Ah, mas não é nenhum craque, não é um jogador de 15 milhões de reais, não. Mas é um jogador útil, tá? Para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Engatou essa boa fase, vestindo a camisa do Goiás também na reta final do ano. Foram 31 jogos na Série B, aqui está o mapa de movimentação dele, uma nota média muito boa, segundo o SofaScore de 7,17. Dos 31 jogos, ele foi titular em 24 deles. E naquela sequência com o Wagner Mancini foi sim um excelente nome. Pode deixar a sua opinião sobre o Rafael Galo. Essas atualizações, há-se um interesse, o Goiás quer renovar, o jogador também, mas ainda não avançou esta conversa. Espero que com o retorno do Goiás, né, aos treinamentos, o Rafael Galo também consiga prorrogar esse vínculo pelo menos até o final do ano, para o Goiás não correr o risco de perder o atleta gratuitamente ao final do Goianão. Jogador que estava no Avaí, mas antes de chegar ao Goiás, ele rescindiu com o Avaí, tá? Então não é um contrato, por exemplo, de empréstimo. Ele pertence, de fato, ao Clube Alviverde, onde tem esse contrato até o final do Campeonato Goiano. Atleta ex-Londrina, futebol português, Cuiabá, também passou nas categorias de base do Internacional. Então pode deixar o seu pitaco sobre o Rafael Galo aqui. Reta final de ano e você pode fazer a sua aposta com a SeguroBet. O link aqui embaixo na descrição do vídeo e o QR Code aparecendo acima na tela. Lá na SeguroBet você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia, com todos os jogos, por exemplo, do Campeonato Alemão. Nesse finalzão de semana, vitória do Bayern contra o Leipzig na cotação de 1,31 a cada real apostado. Outra partida também interessante que você encontra na Bundesliga, a vitória do Frankfurt contra o Mainz, pagando 1,84. Do Bayer Leverkusen contra o Freiburg a 1,37 e o empate entre Werder Bremen e Union Berlim na cotação de 3,31. Essas e todas as outras odds, não só no campeonato alemão, se você quiser apostar no campeonato inglês, tem também a Premier League com todas as cotações na SeguroBet, um site excelente, você encontra todas as ligas, muito fácil, um site muito intuitivo, com símbolos licenciados de cada um dos clubes, enfim, a SeguroBet com a casa de apostas 100% regularizada em território brasileiro. Faça a sua aposta pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Para finalizar de vez aqui o nosso vídeo, eu quero responder a pergunta de alguns de vocês, que eu vi tanto aqui no YouTube, quanto também nas outras redes sociais, WhatsApp, Instagram, envolvendo o Fabrício Daniel, jogador de 27 anos de idade. Algumas informações dão conta de que o atleta foi procurado pela diretoria do Goiás neste presente momento. O que eu tenho de informação até o seguinte é que não tem oferta do Goiás para contar com o Fabrício Daniel, que está de saída do Novo Horizontino, mas que o Goiás procurou o jogador lá na Série B de 2021, e isso é líquido e certo. Houve sim uma proposta da diretoria alviverde naquela ocasião, ele que acabou fechando, né, com o América Mineiro após um bom campeonato paulista pelo Mirassol. Então, dentro daquele período, um excelente paulistão pelo Mirassol, até fechar com o América, naquela época o América na Série A, inclusive foi para a Libertadores, o Goiás procurou o Fabrício Daniel. Também teve uma especulação envolvendo o nome dele para a Série A de 2022, tá? Mas ele acabou jogando a primeira divisão pelo Coritiba. Até agora não tem nada. Mas, dependendo da situação, cara, por exemplo, se o Paulo Baia e o Wellington não continuarem no Goiás, eu acho que o Fabrício Daniel poderia ser sim um bom substituto. Não é um jogador para chegar no Goiás e ser titular, tá? Repare muito bem o que eu digo. Não é um jogador para ser decisivo, aquele camisa 11, um camisa 7 de peso. Não, o Goiás precisa de outros para fazer essa função. Se renovar com o Wellington e com o Paulo Baia, para mim o Fabrício Daniel não seria um reforço a agregar como titular. Se o Wellington e o Paulo Baia não continuar, acho que o Fabrício Daniel poderia ser um nome sim interessante na composição do elenco. Aqui está o mapa de movimentação dele, vestindo a camisa do Novo Horizontino nesta Série B. Foram 24 partidas, 13 na condição de titular e apenas 3 gols marcados. No ano passado ele também jogou a Série B, vestindo a camisa, deixa eu pegar aqui certinho para não falar bobeira, na temporada passada do Sport, né? Foram 4 gols marcados na segunda divisão, também um mapa preenchido na ponta direita, e lá em 2020 também, ele jogou a Série A de 2022 pelo Coritiba, também pelas beiradas. Pode jogar também como um centroavante,